Muito bem, beleza. Então, seguindo com as nossas conversas, né, com o Egressos, o nosso programa aqui onde eu tento me aproximar um pouquinho, né, e conhecer, relembrar aí a trajetória de nomes que já fizeram parte do nosso curso, né. Então, hoje estou aqui com o Rovian. Rovian, já de antemão, muito obrigado, cara, pelo teu tempo aí, né. Rovian está falando diretamente de Portugal, então são Sim. 4 horas à frente aí, né? Então, te agradeço muito o teu tempo, tua disponibilidade, né? E, enfim, vamos naquela, né? Vamos conhecer mais um pouquinho da tua história, né? Quem sabe tem um aluno aí novo, um estudante novo de criação digital agora, né? Que está meio perdido, que não sabe para onde ir, que não tem certeza, né? Então, a ideia aí é a gente poder conhecer a história de mais alguém que passou aqui pelo curso, foi meu aluno, né? Tive o prazer aí de ser teu professor em algumas disciplinas, participei do teu TCC, né? A gente fui teu orientador também. E logo em seguida, o Rovian, não muito tempo depois, já zarpou para além mar, né? Então, conta um pouquinho dessa história, cara. Como é que tu te apresenta hoje? O que tu tá fazendo ali em Portugal? Qual é o teu cargo? O que tu faz no dia a dia? Para que área tu foi? Bem-vindo! Obrigado. Bom, então, eu entrei no curso, foi em 2011, né? Eu fiquei 8 anos no curso, e aí até me formar certinho. Eu fiz no meio do curso o intercâmbio em Portugal, até que eu escolhi no meio do curso fazer intercâmbio para cá, e depois voltei para o Brasil, acabei a graduação, e daí, 10 meses depois da graduação, eu e minha esposa, nós viemos morar para Portugal, realmente, para definitivamente, no caso. E aí é onde estamos hoje aí, fazem já quase 4 anos, já estamos aqui. E, e é isso. Hoje eu vim para cá já como desenvolvedor de software, aí eu vim como o senior level e agora eu troquei de empresa e agora estou no cargo de lead dev do projeto que eu estou trabalhando. Estou trabalhando num projeto sobre automação de documentos, automatização de documentos, onde para contratos e coisas assim, bancárias e mais legais, da área legal. Certo. Fala um pouco do teu dia a dia aí, cara. Que ramo tu tá atuando, que softwares tu usa, que linguagem de programação tu tá programando, porque eu estou tentando mesclar um pouco as áreas, né? O nosso curso é um curso bastante Sim, diverso, né? Então tem os caras, tem os estudantes que vão para a parte artística, tem os estudantes que vão para TI e tem os estudantes que ficam ali no meio, né? No design, uhum. né? O design é uma coisa que une, né? Game design, une as duas Sim, coisas, né? Tu, pelo que eu sei, aí tu foi para a área da TI, né? Tu tá na sim. TI hoje. E aí, o que Então, tu faz hoje? O que tu... eu trabalho aqui com na área da área legal, de banco, essas questões mais de contrato, Então, eu trabalho como num projeto sobre, como comentei, de automatizar documentos, onde nós criamos todo um software onde a pessoa pode escrever um documento seguindo a linguagem decidida internamente. E esse software ele consegue ler esse documento e criar perguntas para o utilizador por desse documento e de acordo com as respostas depois ele preenche. Por exemplo, data inicial, data final, tudo isso daí. Então, o próprio software cria essas perguntas, ele cria um questionário, a pessoa responde o questionário online e depois sai o documento legal, com tudo de acordo com a lei. E sobre isso daí, a gente já fez para documentos na questão de compra e venda de imóveis, onde a pessoa colocava o valor do imóvel, colocava o nome de quem está vendendo, quem está comprando essas coisas, e o software ele criava o documento todo sozinho a partir dessas respostas. Então, é essa área aí mesmo. Então, é bem forte na questão de programação mesmo. Eu trabalho atualmente, eu entrei na empresa trabalhando como full stack, com Next, JS e C Sharp. E conforme eu foi crescendo a empresa ali, eu fui me especializando mais na questão da parte do C Sharp do sistema. Hoje eu sou o líder da equipe que trabalha com o C Sharp mesmo, com a parte de C Sharp do sistema.
Então, é mais back-end. Que legal, cara. Eu lembro quando tu estava, ou logo depois que tu se formou, tu já estava no TCC, eu não lembro, tu já estava trabalhando para uma empresa de Portugal, né? Tu trabalhou remoto uma época ali, né? Sim, eu trabalhei, foi 1 ano e meio remoto, e aí depois a empresa pediu se tinha interesse em ir para cá, que eles pagavam um relocation, eles pagavam visto, pagavam, basicamente só precisava pagar mesmo o voo. E aí, por 1 mês, pagavam 2 meses, todas as questões de hospedagem aqui, eles pagavam os custos para o visto, tudo, a empresa pagava para que eu viesse trabalhar presencial. Aí eu trabalhei nessa empresa por mais 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e aí eu mudei para essa que estou agora. Ah, que legal. Tu pegou uma época boa ali, né? O iniciozinho da pandemia ali, 2019, né? 2020, que, enfim, houve um recrutamento em massa ali, né? Uhum. De TI, e realmente nessa época aí era muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Conseguir esse tipo de vaga, né? Mas, porém, tem outro. Pelo menos, a minha visão, né? Porque nos últimos ano e meio, dois, aí teve os famosos layoffs, né? Então, as empresas, eu acho que cresceram demais naquela época e aí tiveram que desinchar ali nos últimos 2 anos, né? Se tu ficou, eu acredito que é porque tu está fazendo muito bem o que tu faz, né? E no frigir dos ovos aí disseram, não, mandar embora esse cara aqui não é uma boa, porque esse cara é importante para a nossa organização. Então, Sim, acredito que seja por aí, né? eu também, espero que seja por isso aí mesmo. Muito bem. Mas me conta, então, tu acabou indo para a área da TI, né, cara? E Uhum. a gente sabe que, óbvio, tu se formou tu foi um dos últimos aí que se formou em tecnologias digitais ainda, né? Logo em seguida a Sim. gente, então, renomeou o curso para criação digital, né? Eu deixo isso Uhum. sempre claro, mas enfim, a proposta do curso permanece a mesma, Sim. né? Ainda tem as disciplinas de programação, ainda tem as disciplinas de banco de dados, de engenharia de software, tá tudo aí, né? Tá tudo Sim. aí. Né? Todas aquelas disciplinas que tu cursou quando tu fez a graduação. Mas tu fez também fotografia, tu fez vídeo, tu fez game design, tu fez modelagem 3D, tu fez animação. Como é que tu enxerga hoje todos esses conhecimentos, né? O Rovian hoje trabalhando com TI, né? Mas o Rovian estudou todo esse tipo de conhecimento. E como é que tu enxerga isso hoje? Te auxiliando no dia a dia de alguma forma? Ou tu acha que, se tivesse estudado mais TI, eu acho que eu estava dono da empresa agora? Como é que tu enxerga isso? Assim, então, eu acho que a questão que hoje eu trabalho com C Sharp, como eu comentei, é o principal foco é C Sharp, e o meu primeiro contato com C Sharp foi nas cadeiras da faculdade. Então, foi ali que eu aprendi a programar C Sharp e tudo, né? Essas cadeiras ali foi onde eu aprendi e realmente, então, essa base teórica foi super importante, porque antes das cadeiras eu não fazia ideia de como funcionava o C Sharp. E aí, com isso daí, eu consegui. E, assim, eu acho que quando, por exemplo, eu vim. Eu acho que o principal, pelo menos para mim, foi 2 pontos principais na faculdade. Foi a questão de ter essa questão da teoria mesmo. Então, tipo, tem a questão as cadeiras de criatividade, de arte, tudo. Ajuda muito. Uma coisa que eu percebi, depois que eu entrei na área, foi que, pelo menos, o que o curso prepara, todo esse leque que o curso tem, ele ajuda bastante na questão de tu conseguir lidar com pessoas. Então, é uma forma. Normalmente, as pessoas que eu converso, que eu trabalho, que estudaram focados, por exemplo, nos cursos realmente só de TI, é um pouquinho mais complicado deles de conseguir expor ideias e conseguir meio que digamos, traduzir o técnico para o não técnico. E essas questões do curso, desse leque, ajuda bastante, pelo menos no meu papel agora, que é o papel de líder do projeto, na questão que eu tenho que entender tecnicamente e tenho que conseguir explicar para quem não é técnico, para a questão, o pessoal dos heads e os managers, que não são técnicos, eles são da área de administração. Preciso explicar para eles o porquê que vai demorar tanto tempo, qual é a dificuldade disso daí, de uma forma
que não seja técnica, para que eles consigam entender. Então, eu acho que essa questão, esse interpessoal foi muito importante conseguir bastante nessas cadeiras do curso que não são de TI mesmo. Então, até o que o Fausto comentou na questão de criatividade, que tem a cadeia de criatividade, ajuda bastante nessa questão de tu ser criativo, tu conseguir entender, pensar e de uma forma criativa, com isso daqui, como é que eu posso pensar e passar isso aqui para quem não entende tecnicamente, para quem não faz ideia do que é fazer o que a gente está fazendo. E vice-versa, pegar e escutar o que o sales tem a dizer, o que o manager tem a dizer, o que eles gostariam que tivesse no sistema e conseguir traduzir isso de forma com que nós conseguimos metrificar e conseguimos realmente criar tasks e o passo a passo do que precisa ser feito e quem vai fazer e como deve ser feito. Então, Legal. Essa questão foi bem importante mesmo. Seria essa capacidade de resolver problemas e pensar criativamente dentro de áreas que não necessariamente é a área que você está ali focado no dia a dia, conseguir se conectar, conseguir conversar com outras áreas, com outros profissionais, entender um pouco dos processos deles e conectar com os teus processos. Isso, exatamente. Tu conseguir fazer esse meio termo, né? Então, acho que bastante essa questão de ter esse conhecimento mais de comunicação, de arte também. A questão de arte tem muita questão de criatividade, a questão de tu entender, porque muitas vezes vem um diagrama do que é e tu tem que pensar de uma forma diferente para colocar tecnicamente para quem precisa ser feito. E a questão de comunicação é realmente essa parte da comunicação do curso, pelo menos, é a questão de tu conseguir colocar todas as ideias de uma forma, estruturar elas de uma forma com que chegue nos dois lados corretamente, de que consiga conectar esses dois lados sem falhar, sem faltar alguma parte. Então, eu acho que é bem esses 3 pontos principais do curso foram bem importantes nisso daí, né? Que é arte, comunicação e TI, obviamente. Legal, massa, cara. E por que tu escolheu na época tecnologias digitais? O que te levou a entrar no curso? O que tu te interessava na época? Primeira coisa, eu queria fazer TI, sempre quis fazer alguma coisa na área de TI, realmente. Só que os cursos que tinha ali na época, que é sistemas, ciência de computação, tinha muita coisa técnica que era, tipo, realmente, que tu não via realmente uma coisa visível, sabe, tangível. Pelo menos eu não via um resultado tangível, porque era ficar codando, compiladores e tal. Não era uma coisa que tangível. Eu sempre gostei mais dessa questão de conseguir visualizar, de conseguir fazer e visualizar. Então eu achei essa questão da arte da informática junto no curso muito interessante. Daí resolvi entrar por causa disso, sabe? Então era realmente esse interesse tanto na arte quanto no TI, né? E foi, até o Foi, fim. foi até o fim. O que tu lembra de mais interessante? Teve algum projeto durante o curso que te marcou, que tu lembra até hoje? E aí vamos lá, né? Sempre um risco fazer essa pergunta, porque pode ser pro bom, pro bem e pelo mal. Inclusive do teu orientador, talvez, né? Não. Não, tem bastante, tem bastante. Eu lembro de uma cadeira que era Corpo e Tecnologias, eu acho, que nós tivemos que fazer um estudo, um artigo sobre alguma coisa relacionada com Corpo e Tecnologias. E nós escolhemos, era um trabalho em grupo, e nós escolhemos fazer sobre uma classificação em relação a wearables, objetos wearables. E aí nós estudamos vários tipos diferentes, várias formas, que criamos uma classificação que é mais, que, por exemplo, objetos que eram usados, por exemplo, na cabeça, que são óculos de realidade virtual, coisas assim, na face, no rosto, na cabeça. Outros que era nos membros, aí outro que era no corpo, no resto do corpo. Então a gente criou várias classificações diferentes e aí eu lembro que
a professora até comentou, não, olha, isso é um approach bem diferente que eu nunca tinha visto, é interessante, eles podiam até escrever um artigo, isso daí fazer realmente, e é uma coisa nova, né? Isso daí me marcou bastante, que foi uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar nessa questão de tecnologias wearable, e foi muito interessante isso daí, Uhum. sabe? Legal, né? Deu insight para uma publicação, talvez, né? Não sei se chegaram a Sim, publicar, né? Para alguma coisa, não? não, Né? não chegamos não, É, mas... é uma coisa que eu sinto também, mas eu não sei exatamente por que isso acontece, né? Os nossos alunos, quando eles participam de eventos, de seminários, de concursos, de competições, de alguma coisa, seguidamente vão bem, seguidamente desempenham bem, mas o problema é participar, o problema é o famoso botar a cara a tapa, né? Tem Sim. vergonha, tem medo, tem receio, tem timidez, tem, né? Às vezes não se acha bom o suficiente, né? Mas aí eu paro e olho o resultado ao longo desses anos, de onde chegaram, de onde vocês chegaram, né? E vários de vocês chegaram, né? Até por isso que eu estou fazendo essa série de conversas aqui, e a gente vê que cara, a gente consegue formar, né? Uma galera que dá conta desses desafios, né, cara? Olha ali, tu tá hoje numa empresa em Portugal, né, num país diferente, morando longe da tua família, né? Enfim, e dando conta de tudo isso, né, cara? Então, eu acho que nós temos qualidade aqui, né? E isso é visível, né? Enfim, só um pequeno desabafo aqui, né? Eu entendo isso daí, é uma questão, eu acho que não apenas do curso ou da área, mas eu acho que é questão geral, assim, dos estudantes mesmo, que eu conversei, não só da UFS, mas de outras universidades, de outros lugares do país também, que é uma questão de que, pelo menos, nós não percebemos o quão, nós, na questão brasileiros, em geral, percebemos o quão bom nós realmente somos. Quando eu vim para cá e eu percebi, e trabalhando com pessoas de outros países também, e se via bastante que, tipo, os brasileiros se empenham, pelo menos os que eu tive, os que eu trabalhei junto, eles se empenhavam mais por mais tempo e realmente chegavam do outro lado mais fácil do que os outros, né? Então, e é muito bem visto. É muito bem visto mesmo trabalhadores brasileiros principalmente, né? E aqui em Portugal procuram bastante exatamente por isso, porque são bons e a gente não tem muito aquela questão que europeu tem muito, que é a questão de bater o pé, de ser teimoso, digamos assim. Nós realmente pegamos e fazemos. Não tem mau tempo, não tem a questão, não tem como fazer. Não, a gente dá um jeito de fazer. Né? Normalmente acontece bastante de aqui as pessoas, não tem como fazer isso, vamos ter que pensar de outra forma. E para muitos brasileiros, não. Os brasileiros pegam e acham um jeito de fazer. Ali, vai funcionar isso aqui. Então é uma coisa muito bem vista aqui e que só percebe o quão isso é diferente, como essa cultura brasileira é diferente do resto do mundo, quando tu tem contato com os outros do resto do mundo, sabe? Então é uma coisa bastante. Então vir trabalhar para cá me fez perceber o quão bom, o quão esforçados são os trabalhadores brasileiros, né? Então Tu não é o primeiro que me fala isso, né? Até o próprio Fausto falou, né? Que a gente é uns casca-grossa, assim, né? A gente dá conta de um monte de coisa, enquanto lá fora o pessoal é meio, sabe? Não, eu sei programar em C Sharp. Se tu pedir para eu fazer em Python aqui, não. Eu sou C Sharp, eu não vou me meter com Python. Já o brasileiro, e aí talvez seja até uma dos lados bons da nossa cultura, né? O famoso jeitinho brasileiro, que muitas vezes é ruim, né? Mas para esse lado ele é bom, porque a gente é bastante criativo, né? A gente dá jeito e a gente consegue resolver as coisas, né? Então, acho que esse é o lado bom, né? Até o Fausto comentou lá, né? Disse, então quer dizer que tu é um animador que sabe programar? Sim. Então vem, é isso que a gente está precisando, né? Então é exatamente talvez essa flexibilidade, né? Que é a essência do nosso curso também, né? O nosso curso é sim, interdisciplinar pela natureza, né? Até comentava essa semana que
esse é uma virtude e é o nosso ponto forte e o nosso ponto fraco ao mesmo tempo, né? Porque tu precisa ter uma cachola legal, né, para conseguir navegar entre as artes, a comunicação e a TI, né, entre a lógica e a criatividade, entre o formal e o abstrato, né? Então, de fato, é desafiador, né? Exige, mas é recompensador, né? Digamos assim, um número maior de portas se abrem, né? Sim, muito. Acho que seria por aí, né? Mas me conta sobre o intercâmbio. Então, tu escolheu Portugal, né? Até comentava outro dia também que, infelizmente, até antes da pandemia ali, vários colegas teus na época foram, né? Teve vários que foram fazer Inclusive, intercâmbio. o Matheus Montanaro, acho que foi 6 meses antes do que eu veio para Portugal. Isso, Então, eu quando ele lembro, estava eu lembro. voltando, eu estava indo. Então tinha vários, e depois, bom, pandemia, né? Fechou tudo, enfim, toda e qualquer viagem tinha fechado, né? E aí depois da pandemia, cara, agora tem um aluno, meu Deus, me deu um branco agora, não consigo lembrar o nome dele. Meu Deus, deixa quieto, esquece, né? Que está em Portugal, né? Tá em Portugal, não, desculpa, nos Estados Unidos, agora em Pittsburgh, né? E aí agora, então foi o primeiro, né? Mas enfim, tomara que comece mais, né? Mas me conta como foi essa tua experiência de intercâmbio, né? Por mais que seja um país que fala a nossa língua, né? Então a gente não tem tanto esse entrave, assim, mas querendo ou não, é uma cultura diferente, né? Sim. Não, a cultura é bastante diferente, sim. Essa questão de falar a mesma língua é muito bom, mas a cultura realmente é diferente. Né? É uma é um pouco impactante quando tu vem aqui pela primeira vez e tu vê como é que funcionam as coisas aqui, que são bem diferentes de como funcionam no Brasil. E, e tal. Mas, então, quando eu vim para cá, por que a gente escolheu Portugal? Eu queria vir, tanto eu e minha esposa, né, namorada, nós queríamos os dois fazer intercâmbio. Só que nós queríamos fazer em algum país da Europa, só que eu queria ir para um país que não falasse espanhol e ela queria ir para um país que falasse espanhol. E aí a gente entrou meio no tempo. Tá, então não vamos nem nos outros, vamos um que fala português. A gente acabou decidindo vir para Portugal. Então foi meio que uma coincidência, meio que os dois entraram em consenso para ir num terceiro país. E, e tal. Então foi assim que a gente escolheu Portugal. Mas quando a gente chegou aqui, as primeiras 2 semanas foi impactante, sim, em questão de cultural mesmo. Mas depois a gente foi conhecendo e a gente foi realmente gostando e se apaixonando por Portugal. Até esse foi um dos motivos da gente voltar depois, porque a gente realmente gostou do país, gostou de como é que funciona. Depois de se acostumar com a cultura, a gente gostou bastante de como é que funciona. E por isso até a gente resolveu voltar definitivamente depois de se formar, né? Então foi mais nessa questão, mas é uma experiência realmente incrível que eu diria que se tiver a oportunidade tem que fazer sim, que não é fácil. Os primeiros 2 meses, digamos assim, são bem complicados por causa que a primeira vez que, sei lá, eu acho que eu passei longe de todos os meus amigos e família, assim, tipo, de mal conseguir falar com eles, por toda essa questão de mudança, de tal, de horário, e tal, e é complicado, porque dá saudade, dá tudo mais, mas depois que tu passa esse período digamos, de dificuldade, tu começa a ver como é que funcionam as coisas aqui, tu começa aqui no caso, ou no país que for, fazendo intercâmbio, e tu vê o quão legal, como tu começa a aproveitar essa experiência, né? No intercâmbio, eu tive colegas que era do país do país Geórgia, eu tive da Espanha, eu tive da Itália, também era da Romênia, teve outros 2 brasileiros também. Então é uma experiência bem diferente mesmo. E uma coisa que acontece bastante aqui é que as universidades elas costumam fazer como se fossem viagens dos universitários, mas são várias juntas. Então, nós estudamos no Instituto Politécnico de Bragança, mas
nós fomos conhecer Portugal com um ônibus, que daí tinha estudantes daquela universidade que a gente estava, tinha universidades da Universidade de Vila Real, da Universidade do Minho, que é lá do norte, a Universidade do Porto, aí a gente passou até na Universidade de Coimbra, então a gente foi fazendo toda essa volta ali com estudantes eram 4 ônibus que tinham estudantes de 6, 7 universidades juntas, e a gente foi. Aí a gente veio aqui para Lisboa, a gente foi para Évora, a gente foi para o Algarve, então é uma coisa que bem inesperada, então e foi muito legal, porque daí eu conheci, daí realmente eu consegui conhecer Portugal, eu não fiquei só naquela cidade, né? Então daí a gente pensou, nossa, olha que legal, olha que legal. E acabou que nós gostamos, nos apaixonamos realmente por Portugal aqui e resolvemos, não, vamos voltar para o Brasil, vamos se formar e vamos voltar para cá. Então já foi pensado, quando a gente voltou já com a ideia de voltar definitivamente. Quando a gente voltou para o Brasil, já com a ideia de voltar definitivamente para Portugal. Legal. E hoje em dia já está bem adaptado, aí já come pastel de nata, bacalhau às natas, né, pastel de Belém, Sim, né? não, bastante sim. Já fala até com o sotaque português aí ou não? Não, quando tá em reunião na empresa com português, só falando de português, daí fala da forma que os portugueses falam, né? Que são algumas palavras bem, palavras diferentes no Brasil, mas é facilitar a comunicação, né? Mas realmente já estou acostumado nessa questão todo dia. Pegar um Aham. cafezinho de manhã, tomar um cafezinho, um expresso pequenininho antes de começar o dia. Muito massa, cara. E inglês? Usa inglês para alguma coisa? Comunicar com outras Sim, equipes também? sim. Isso, a minha equipa toda, uma palavra, por exemplo, que em Portugal é equipa, não equipe. Equipe. A minha equipe são todos falantes de português. São 2 portugueses e 2 brasileiros que são da minha equipa. Mas todos acima de mim são de países não falantes de português. Então eu tem dos heads, tem da Alemanha, de Luxemburgo, tem bastante da Inglaterra, tem da França, nós temos também uma da Espanha, temos da Finlândia, tem um, então toda a equipe de head, de management, é toda não falando de português, então o tempo todo a comunicação, quando é para cima, tem que comunicar sempre em inglês. Legal. E a gente está num momento político, uma onda meio internacional, assim, de nacionalismos meio voltando, assim, essa questão da imigração. Chegou a sentir alguma, e aí curiosidade mesmo, chegou a sentir alguma pressão de, tu é brasileiro, o que tá fazendo aqui, ou... Depende muito. Normalmente, eu morava até pouco, eu recentemente me mudei um pouco mais para o interior, mas até pouco eu morava em Lisboa, no centro de Lisboa. E era um local só de imigrantes realmente. Então, de forma alguma eu via isso daí, por causa que eu só tinha contato com outros imigrantes também. Mas eu acho que aconteceu comigo e com a minha esposa uma ou duas vezes só, questão mais essa questão de preconceito contra imigrantes, realmente. E, mas eu acho que também pode ter sorte, né? Não foi tanto assim, né, para nós, diretamente. Mas, sim, nós estamos com essa questão de todas essas mudanças, porque Portugal está passando por aparecem mudanças nas leis de imigração, realmente. Então, tem bastante coisas que mudaram de quando a gente chegou para agora e nós estamos bastante de olho, realmente. Tinha uma até que nós levantamos um ponto até de, se isso realmente entrar em vigor, não dá para fazer para a gente vir para cá do jeito que a gente veio. A gente teria que, no caso, a gente veio, que eu vim com um visto de trabalho e a minha esposa veio como minha esposa, né? E daí, aqui em Portugal, daí tinha um programa que tu podia adicionar ao teu visto o cônjuge e filhos também, se tivesse. Só que
tá numa discussão se vai manter isso daí, se não vai manter, se vai aumentar o tempo. Então, nós estamos bastante de olho nisso daí. Eu sei que tem bastante. É aquela questão, né? Sempre tem que achar algum culpado. As coisas não estão muito bem, não estão boas. Então, tem que achar algum culpado e, no caso, muitas pessoas acham que são os imigrantes. Sim. Bom, que bom que foi só uma ou duas vezes. Talvez vocês só tenham cruzado com algum imbecil. Talvez tenha sido só isso. Exatamente. É isso aí. Por Mas, sorte. que bom, cara. Mas assim, ó, e me conta uma coisa, tu escolheu trabalhar com a TI, tu já queria trabalhar com TI quando tu entrou no curso, ou tu... Porque tu não escolheu um curso de TI, né? Tu disse que tu queria trabalhar com TI, mas tu não escolheu um curso de TI, tu não fez ciência da computação, né? TI pura, né? O que isso... Tu tinha certeza? Tu descobriu no caminho? Como é que isso aconteceu? Olha, quando eu fiz direto para tecnologias digitais o vestibular, realmente já com a ideia de entrar mesmo, como eu comentei, eu queria fazer alguma coisa com programação, com TI mesmo, que tivesse um pouco de TI, só que só que os cursos 100% de TI, ciência da computação, sistemas de informação, não me chamaram atenção realmente, né? E aí, quando eu vi o curso que tinha a questão, na época eu trabalhava com uma empresa que fazia eventos e tal, então eu tinha bastante contato com artistas e tal. Então eu pensei, eu gosto bastante disso, vou ver como é que é essa questão desse curso que tem TI que eu queria e também essa questão artística que eu tô gostando bastante. E, cara, eu me achei dentro do curso e realmente quanto mais eu fazia, mais eu percebi que realmente era isso que eu queria, sabe? Fazer esse curso. Que legal, bacana. Chegou a fazer alguma outra formação depois, uma pós-graduação, uma coisa, ou só tá com a graduação por enquanto? Não, só mesmo a graduação. Claro, tem os cursos, obviamente, cursos de especializações e tal, mas nada de grau, assim. Claro, claro. Me diz uma coisa, se tu tivesse que deixar alguma dica, alguma mensagem aí para a galera que está entrando agora, que está inicializando, que tipo de dica tu deixaria para eles aí? Uma coisa que até quando eu estava no curso falavam bastante, mas eu nunca fui muito, é a questão de portfólio. Eu acho que é muito importante realmente, principalmente do jeito que está a área atualmente, é muito importante ter um portfólio. Para que Porque há muita gente querendo entrar na área, trabalhar com isso, só que não tem portfólio. E aí, hoje em dia, como tem muita demanda, como tem muita gente querendo trabalhar com isso, o que é o diferencial realmente são portfólios, né? Então, é bem importante fazer esse portfólio. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha portfólio, e aí para conseguir esse emprego, como tu comentou, que esse emprego eu consegui, antes de vir para cá, eu já estava trabalhando para cá, para conseguir esse emprego, eu precisei fazer um portfólio. E aí eu tive que mandar um portfólio para eles e tudo mais, e para conseguir esse emprego. Então, é muito importante, né? Então, é uma coisa que meio que me arrependo de não ter feito antes o portfólio, mas é importante para conseguir. Foi, E foi um dos grandes motivos da reestruturação curricular que a gente fez, né? Foi esse vislumbre, né, de que um portfólio seria algo super importante durante a trajetória acadêmica, né? Por isso que hoje a gente tem as disciplinas de projeto, né? Que é onde a gente permite, né, o aluno construir, então, um portfólio, né, inicial que seja, durante o percurso acadêmico, né? Mas foi bem ali na virada, né? O currículo de 2017, né, já incorporou, então, as disciplinas de projeto. Tu lembra, né? Acho até que tu chegou a fazer alguma disciplina de projeto para pegar equivalência, alguma coisa assim, se não me engano. Isso eu não lembro. Mas sim, mas eu lembro que que eu conversei contigo, como tu foi meu orientador, eu lembro que a gente conversou bastante sobre essa questão dessa mudança do currículo, de como é que era, para agora ter essas questões com o portfólio. Né? Eu falei, não, isso realmente é uma boa ideia, é muito importante mesmo ter, sabe? Então era uma coisa que é importante.
Obviamente, adicionando a questão do inglês, né? É importante, obviamente, para trabalhar no Brasil, inglês é um opcional, realmente, né? Mas para trabalhar para qualquer empresa de fora do Brasil, não importa por qual país, se é França, Portugal, se é Espanha, Itália, português não é desculpa, inglês não é um diferencial, é uma obrigação, por causa que eles falam realmente, tipo, é super comum tu encontrar pessoas falando 2, 3 línguas, sabe? Então, deixa de ser um diferencial e é meio que uma obrigação. Então, é bastante, bem importante mesmo. Não precisa ser também, não precisa ser fluente, no caso, mas conseguir manter uma conversa em inglês, no caso, né? Então, é bastante importante. E outra que também os brasileiros também não acham que são ruins nisso, mas não são também, que é falar inglês. E realmente é uma coisa que é muito importante. Eu Sim. sempre falei para os meus alunos, né, que inglês não é nem mais diferencial, né, é básico hoje em dia, principalmente na área de TI, né, bom, qualquer área, né, Uhum. mas se você quer alguma vaga assim um pouco mais interessante, vamos dizer assim, o inglês até para trabalhar aqui no Brasil, eu diria, né, porque Uhum. em algum momento você vai se conectar com uma equipe, com um cliente, com alguém de outro país, né? E Sim. aí você precisa ter o inglês, né? É meio que Que nem você inevitável. falou, que nem você colocou, não precisa ser, eu preciso falar inglês perfeitamente. Não, tu não precisa, mas tu precisa saber se comunicar, né? Tu precisa, Uhum. pelo menos, se fazer entender, né? Então, eu acho que foi muito bem colocado, né? Uhum. E para a gente finalizar aqui, já que é o hype do momento e que a gente precisa falar sobre isso, inteligência artificial, está sentindo alguma ameaça no que tu está fazendo aí, ou é uma tecnologia, um recurso que está vindo para otimizar, melhorar a produção, melhorar o desempenho, ou tu acha que ano que vem tu pode ser mandado embora porque vão contratar uma IA para te substituir? Não, não. A questão na questão da empresa é que nós usamos normalmente o Copilot, mesmo porque daí ele tem acesso ao código direto dentro do Visual Studio, né? Então, a gente utiliza essa questão. Mas sobre substituir, eu acho que é muito. Quem fala que vai substituir aquilo ali realmente não percebe o que é a IA, como é que funciona a IA. Que até nós brincamos na empresa ali de que nós nunca vamos ser substituídos por IA, porque para IA fazer corretamente as pessoas precisam saber explicar. E o cliente não sabe explicar o que quer. Normalmente, uma parte do seu trabalho é tu entender o que o cliente quer para depois fazer. Então, a IA não consegue fazer esse meio termo de entender o que a pessoa quer e depois fazer, né? Então, eu acho que é mais por aí, sabe? Então, um recurso bastante útil, se souber utilizar corretamente, e mas substituir não tão cedo, eu Uhum. acho. Beleza. Cara, acho que é isso, né? Mais alguma coisa que tu queria deixar, que a gente esqueceu de falar? Eu acho que não, né? Conversamos sobre os principais pontos aí, acho que deu para te conhecer bem, aí conhecer os caminhos que tu andou, né? As escolhas que tu fez, e tá satisfeito. É isso aí que tu Sim, queria, tu tá morando em Portugal, tá tranquilo, né? Tá sim. feliz com as suas escolhas, feliz com os caminhos que escolheu, e que bom que a gente pode contribuir um pouquinho, né, com essa realização, com essa concretização desse teu objetivo de vida, né, que é morar Sim, aí, né, morar com aí, certeza. trabalhar, estudar. Fiquei sabendo que tu tá no teu apartamento que comprou ali, então já uma Sim, fofoquinha aí, também. né, spoilerzinho aí, né, então Sim, também, recentemente. Aham. parabéns aí pela tua conquista, né? Assim que der, quando eu for viajar para Europa, já separa um quartinho aí para mim que eu vou ali te. Já tenho já separado com uma cama ali. Show de bola. Cara, muito obrigado pelo teu tempo aí, obrigado por compartilhar as tuas percepções, a tua experiência com os teus colegas aqui. Foi muito bom poder te ouvir e era isso, cara. Valeu, muito Então obrigado. tá, valeu, muito obrigado. São